Mateus 22, nós estamos conversando sobre a teologia do amor, certo? É isso mesmo, né? Então, isso quer dizer que no final dessa mensagem, você precisa ser mais amoroso com todo mundo. Dá para ser assim? Tem que ser mais amoroso, tem que derramar amor para tudo quanto é lado, com o esposo, com a esposa. Então, essa é a minha oração para que você saiba um pouquinho sobre a teologia do amor. E hoje, como tema, é o amor de Deus. Como entender um pouquinho sobre esse amor de Deus? Não dá para a gente pregar tudo sobre o amor de Deus aqui. Por quê? Porque senão a gente ia ficar o resto da vida falando sobre o amor de Deus, principalmente na pessoa de Cristo Jesus. Mas esse texto de Mateus 22, do versículo 34 até o 40, ele é bem interessante, porque ele traz a importância de se falar do amor. A importância de se falar do amor. Então ele vai ser basicamente o nosso contexto rápido aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre amor. Então o texto diz assim, Mateus 22, do 34 até o 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Teologia do amor. Por que eu li esse texto? Porque Jesus basicamente fala assim, gente, a lei é importante, o Antigo Testamento, extremamente importante, porque traz a base, joga a luz em Cristo, muito importante. Mas qual é o mandamento mais importante? Qual é aquele que, se você deixar de lado, tem problema no coração? Ele fala assim, ame a Deus sobre todas as coisas. Ponto. Por isso a importância desse tema. Então, quando a gente está falando do amor de Deus, a gente não está falando de pouca coisa. A gente está falando só de alguma área da sua vida? Não estamos falando sobre isso. A gente está falando só da sua família? Não estamos falando só sobre isso. A gente está falando que você precisa amar a Deus só na sua escola, no seu trabalho? Não também. Mas ele está falando aqui de todo o coração, alma e entendimento. Duas verdades para a gente já aprender nesse iniciozinho aqui. Primeira coisa, Jesus está falando assim, olha, todos os mandamentos são importantes, mas existe um grande mandamento. Existe um primeiro. Então, Cristo está apontando para esse grande primeiro mandamento. Ele está dizendo assim, olha, esse aqui é o sumário. Esse aqui é muito importante. Você não pode deixar de praticar esse mandamento. Até porque é um mandamento. É um pedido? Não é um pedido. É uma ordem de Deus para o nosso coração. Então, ele está dizendo assim, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame com todo o coração, alma e entendimento. E isso aí traz a segunda verdade sobre esse texto. Que tem a ver com o quê? Com entrega total. É difícil a gente falar sobre entrega total. Porque, para a gente falar sobre entrega total, quer dizer que eu saio da cadeira do eu e falo assim, Deus, o Senhor está aqui. É tudo seu. Entrega total. Então, quando o texto vai dizer sobre a questão, ali no versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e de todo o entendimento, nada mais é do que Jesus está falando assim, olha, você deve amar a Deus com a totalidade da sua vida. E eu fiz uma lista rápida sobre totalidade da nossa vida. Consciência, vontades, desejos, inteligência, isso mesmo, inteligência. A sua inteligência é cativa ao amor a Deus. Você não é inteligente para você mesmo. Mas você é inteligente para você demonstrar que você ama um Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que te deu essa inteligência. Então você tem inteligência, ser, paixões, concepções, posições, ideia de vida, sonhos e planos, mente. Então, com toda a sua força, com toda a sua possibilidade de concepção, de mente, de planos, você deve falar assim, Deus, eu estou entregando tudo para o Senhor. Então, a ideia de teologia do amor em relação ao amor a Deus, ela é extremamente importante na Bíblia. Extremamente importante. Por quê? Porque o nosso Jesus olha em Mateus 22 e fala assim, não, peraí, eu vou dar um sumário para vocês aqui. Ame a Deus sobre todas as coisas. Esse é o grande
o perfeito, o maior mandamento de Deus para o povo dele. E esse é um ponto muito importante, mas é um ponto apenas de partida. Quando eu entendo, então, a gente está entendendo aqui a importância desse tema, certo? Muito importante o tema do amor a Deus, o quanto eu me entrego a esse Deus. Mas aí a pergunta me vem, né? Mas como que eu faço isso? Como que eu entrego meus pensamentos, minhas concepções, minha vida, meus planos, e se envolvendo num amor total, numa entrega total ao meu Deus? Como que eu faço isso? 3 verdades básicas, bíblicas para você, para a gente conversar hoje à noite. Primeira verdade, João 14, 23 a 24. Então eu espero profundamente que você saia daqui amando profundamente Deus, mas muito Deus. E a primeira verdade, o primeiro passo, talvez um degrau muito importante para você falar assim, eu quero amar muito Deus, você precisa dar esse primeiro passo. João 14, 23 e 24 diz assim: Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Primeiro degrau, importantíssimo em relação à vida cristã, ame a palavra de Deus. Isso mesmo. Para você aprender um pouquinho mais sobre Deus, sobre amar a Deus, Diego, eu quero desesperadamente amar muito mais a Deus. Ame a palavra dele. Olha que interessante, o texto vai dizer, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ponto. Então, você quer saber se você ama muito a Deus? É o quanto você ama a palavra dele. O quanto a palavra dele faz sentido na tua vida. O quanto de obediência você tem para com a palavra de Deus. Esse é um ponto muito importante. É interessante que ele vai dizer, né, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Gente, é promessa. Aquele que ama a Deus se envolve em amor com a palavra dele. E agora uma pergunta um pouco difícil para a gente. Será que nós amamos a palavra de Deus? Olha, eu tiro o chapéu, por um bom tempo eu lembro das gerações antigas, de homens e de mulheres que se ajoelhavam, que oravam, que tinham tempo de palavra. Eu lembro disso, dos meus avós, dos meus tios, dos meus amigos mais velhos. Tempo de palavra mesmo, sabe? De degustar a palavra. Hoje em dia está tudo tão rápido. Então tudo é muito mais fácil. Entre aspas também, né? Não há aquele envolvimento na palavra. Então ele está dizendo, aquele que guarda a minha palavra, esse sim me ama. Mas aí há um contrário, no 24, João 14 ainda. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Não vai guardar. Então você consegue ver o quão está o teu coração aquecido pelo amor de Deus, se você guarda ou não a palavra dele. Isso é importante. Tem um texto no Salmo 119, e eu já peço para os irmãos abrir o Salmo 119. O Salmo 119 é um salmo famosíssimo. O maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, com 175 versículos, dizendo que, basicamente, eu amo a lei do Senhor. Então o salmista, ele entendeu tanto essa verdade da questão do amor direcionado a Deus e que se envolve primeiramente na palavra, que ele deixa o maior capítulo da Bíblia com os versículos mais detalhados, todos eles falando, pelo menos, eu amo a tua palavra. Versículo 11, no capítulo 19, escondi tua palavra para não pecar contra ti. Querido, se você folhear o Salmo 119 inteiro aí, você vai ver mandamentos, decretos, ensinos, lei, preceitos, juízos, palavras, testemunhos, tudo isso, sabe o que está dizendo? É a palavra de Deus. Então, o salmista, ele deixa todo esse arcabouço falando assim, olha, é tão importante que a gente conheça a palavra de Deus, para que eu ame cada vez mais ao Senhor. É tão importante isso. E aí eu peguei 3 pontos só, dentro do Salmo 119. Olha que interessante, 3 coisas que abalam o nosso coração durante a pandemia. O que eu posso aprender sobre o amor à palavra no meio da pandemia? Versículo 50. Olha o versículo 50, que maravilha, que bálsamo para os nossos dias. Diz assim, o que me consola na minha angústia é isto, que a
tua palavra me vivifica. Olha, não tem angústia maior do que essa verdade bíblica para o teu coração. Pode ter a maior pandemia do mundo. Pode ter assassinato, pestes, doenças, fracassos financeiros, erros entre famílias. Que você no final não fale assim, olha, mas o que me consola, sabe o que me consola? É que a palavra me vivifica, traz vida para o coração. Consolo. Então, o envolvimento nosso com a palavra de Deus faz com que eu ame profundamente a Deus e faz com que eu tenha um envolvimento de consolo, de amor pela palavra. Por isso que ele inicia o Salmo primeiro, falando assim, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, mas que ama a lei do Senhor, que medita nela todos os dias, de dia e de noite. É a bênção da palavra, é o gosto pela palavra. Eu lembro muitas vezes lá no seminário, e eu sou um deles, que havia estudo bíblico, o seminário tinha 150 alunos e chegava a ter só 2 lá. Isso acontece nas nossas igrejas. Culto de quarta-feira, que é um culto um pouco mais de estudo bíblico. Nós estamos aqui com 20 pessoas. Vou fazer uma conta rápida aqui. Umas 20 pessoas, mais ou menos. Porque, eu não sei, porque a gente deixou um pouquinho de lado o amor pela palavra. Você quer resgatar o amor pelo teu Deus? Olha para a tua palavra, que está na tua mão aí. Você tem possibilidade, acesso. Chegar em casa hoje e falar, olha só, eu vi um salmo de consolo, aquela minha amiga precisa ouvir sobre isso. Sobre consolo, sobre a palavra que vivifica. Olha outro ponto interessante aqui no Salmo 119 ainda, versículo 9, diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro caminho, observando segundo a tua palavra? Pureza. Pureza. Como que o jovem vai vencer o mundo? Como que o ser humano vai vencer o mundo? Observando a palavra. Então, a gente que deixa as coisas difíceis. A gente deixa o evangelho difícil. Ah, não, tem que fazer tal coisinha, tem que cumprir ali tal coisa. A gente falou sobre isso, né, no jugo. Tem que cumprir regras, isso, aquilo. Não, de que maneira que o jovem pode guardar puro o teu caminho, puro o teu namoro, pura a tua faculdade, tua família, observando a palavra. O que está faltando na nossa igreja é olhar para a palavra. A gente começou faz 3 semanas, um momento onde a gente abre a Bíblia em Marcos e lê durante 20 minutos. Lê durante 20 minutos, com alguns meninos aqui. 20 minutos lendo. No final a gente termina, a gente conversa rapidinho, faz uma oração. Gente, que bênção. 20 minutos, dá 4 capítulos. Se você faz isso todos os dias, no final de um ano, você leu a Bíblia inteira. Sabe, voltar esse prazer, voltar esse entendimento da palavra, como a gente precisa amar mais a palavra de Deus. Sabe, não é só, hoje em dia, tatuar até no braço, mas é no coração. É fazer mudança no coração. Você quer conhecer mais teu Deus? Quer amar mais teu Deus? A palavra dele está aqui. Outro versículo muito importante no Salmo 119, o versículo 141. Gosto muito desse texto. Diz assim, lá no finalzinho. Pequeno sou e desprezado, contudo, não me esqueço dos teus preceitos. Pequenos somos desprezados muitas vezes. Mas olha, no meio desse desprezo, no meio da pequenez da raça humana, eu não esqueço dos seus preceitos. E os seus preceitos, é como se ele falasse assim, os seus preceitos me tornam grande. A palavra de Deus nos torna grande. Então, gente, o que falta para essa relação nossa, dessa totalidade, entender um pouco mais dessa totalidade, de entender Deus como aquele Deus que eu estou olhando para Ele e falando assim, Deus, eu quero te amar mais. Olha para a palavra. Muitas igrejas, muitas pessoas falam, Deus, eu quero saber mais do Senhor. Revela, Pai, revela. Não precisa. Está aqui. Está na tua mão. Está revelado já. Tudo que você precisa saber está aí já. Você buscar uma revelação extra, primeiro que parece meio orgulho, né? Só para você que Deus vai ficar falando. Segundo que você joga a Bíblia para nada, né? Para que a Bíblia serve então? Já foi revelado. Cristo já morreu, já ressuscitou e está escrito. Então a Bíblia basicamente é um manual para ti. Falar assim, olha, a história da redenção está aqui e você faz parte dessa história da redenção.
Primeiro passo, não se esqueça, ame a tua palavra. É aquela palavra mesmo que está desgastada, aquela Bíblia que está desgastada mesmo. Hoje em dia tem o celular, então aquele aplicativo que está desgastado, que você está entrando todos os dias, que você está participando ali de devocionais. É isso mesmo. Essa é a busca pelo amor de Deus. Eu começo pela palavra. Segundo degrau, Colossenses 3, versículo 17. O segundo degrau, ele é interessante, porque após eu entender que para eu amar um pouco mais a Deus, eu preciso olhar para a palavra, eu preciso desfrutar também de algo que é importante para as nossas vidas como cristão. Colossenses 3, versículo 17, diz assim: E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Segunda verdade, segundo degrau, entendi a palavra, quero amar mais a Deus? Hoje eu vou chegar em casa, vou começar um plano de devocional, vou começar um plano de leitura anual, isso mesmo, agarra a tua palavra. Segundo passo, ame a vida com Deus. Porque senão o primeiro torna o quê? Legalismo. Você vai fazer por quê? Por obrigação. Quantos aqui não começaram um plano anual e chegou em Crônicas, parou? Crônicas, é sempre Crônicas, o segundo livro de Crônicas. É sempre ali que nós paramos. Tem uns que são um pouquinho mais valentes, vai um pouquinho mais, mas aí vai. Aí não chega em Salmos, o próprio Salmo 119, também já é difícil. É assim, acontece isso com a gente. Mas reforce isso no teu coração. Olha para Deus, Deus, eu quero me envolver com a tua palavra, mas não no ser obrigatório, mas naquele ser prazer. Por isso que eu li esse texto, né, que ele fala assim, né, tudo que fizer, seja em palavra, em ação. Então, tudo que você está fazendo, faça em nome do Senhor Jesus. Não em ser obrigado em fazer. Tudo que você for fazer, faça em nome do Senhor Jesus. Faça tudo, palavras, em ações, tudo. Aí tem aquele texto de 1 Coríntios 10, 31, todo mundo conhece, portanto, quer comais, bebais ou façais outra coisa, qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Então, o seu envolvimento com Deus, tá, Diego, entendi, é a palavra mesmo? É a palavra, tem que começar pela palavra, porque é o plano de Deus para a tua vida. Tá, mas a sua aproximação da palavra precisa ter uma aproximação de amor também. Então entenda isso, esse segundo degrau tem tudo a ver com amar a vida com Deus. Então quem não ama essa vida com Deus vai fazer as coisas sempre por incompleto em Cristo. Sempre você vai achar uma posição de separação. Sempre. Quando você não curte a viagem. Esse é um exemplo legal. Quando você vai para Ubatuba, ou Caraguá, ou outros litorais ali, tem muita gente que dorme, ou tem muita gente que passa mal, ou tem muita gente que fica perguntando, já chegou, já chegou, já chegou? Não. Curta a viagem. É basicamente isso. Você tem 80 anos para viver nessa terra. Tem alguns mais valentes aqui que vão até 90. Tem outros mais valentes ainda que vão até 150, sei lá, né? Não sei. Mas curta essa viagem. Ame a sua vida com Deus. Faça com gosto. Se vai ser um versículo ou se vai ser 7 capítulos num dia, faça aquele momento com gosto, com alegria. E aí a gente entra numa questão muito importante, que é a questão da excelência. Tem um texto em Malaquias, no primeiro capítulo de Malaquias, 7:8, que diz assim: Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos? Esse texto de Malaquias ele é interessante em relação à excelência. O povo estava totalmente depravado, mas mesmo depravado estava o quê? Oferecendo sacrifício a Deus. Só que como que eles estavam oferecendo? Coxo, manco, sem um olhinho, sendo que já estava escrito que não era para ser assim. Não podia ser assim. Era o perfeito. Mas não, eles estavam jogando o resto. Conhece gente assim? Que joga o resto para Deus? Que joga aquilo que, Deus, sobrou 15, talvez 25 minutos do meu dia agora que eu vou ter um momentinho. É o resto, é a questão da excelência.
Cuidado para que a tua vida espiritual não seja uma vida espiritual medíocre. Tem como? Tem como. Que é a famosa vida espiritual de bater cartão. Então você bate cartão na vida espiritual. Então você tem um envolvimento com a palavra, mas a palavra não tem um envolvimento contigo. Você continua sendo a mesma pessoa. Isso é interessante para a gente pensar. Por quê? Porque senão essa pessoa não está se envolvendo com a palavra, nem com Deus de forma amorosa. Está apenas cumprindo uma regra. Isso acontece muito com o adolescente. O adolescente ele é muito intenso. Então, quando ele pega a Bíblia, ele quer ler a Bíblia inteira num dia. Ele não consegue, aí ele se frustra, né? Aí ele fica em depressão, fica mal, tal, aí fala, não quero mais Deus também. É interessante isso. Por quê? Porque a gente está se envolvendo muitas vezes da nossa forma. Mas o ponto aqui é, você precisa entender que existe uma vida com Deus. Você vai daqui até o fim da sua vida vivendo com ela, certo? Ou vai ser intensa, ou vai ser medíocre. Tem como ficar 60 anos sentado nesse banco? Dói um pouco, é de madeira, né? É difícil. Mas tem como. Você ser 60 anos dessa igreja e não ter uma vida intensa com Cristo. Não ter uma vida de troca, de relacionamento, de profundidade, de intensidade. O que eu estou chamando você para entender é para que você ame a vida com Deus. Você conversa com um crente, é sempre tristeza muitas vezes. Sabe, não tem alegria. Que Deus é esse? Nós temos momentos, nós já pregamos sobre sofrimento aqui, somos o Salmo 13, Salmo 88. Tem momentos de sofrimento, é lógico que tem. Mas nosso Deus é um Deus da alegria, é um Deus da força, é um Deus de amor. Então, a gente não dá para conciliar muitas vezes essa questão de que o crente sempre vai estar carrancudo, sempre vai estar mal, sempre vai estar frustrado. O nosso Deus te chama para uma vida intensa. Eu gosto muito de um termo, de um teólogo, eu não lembro o nome dele, mas que ele falava assim, Deus vai fazer a história da redenção acontecer. Está acontecendo essa história da redenção. Você vai participar de qual jeito? De forma intensa? De forma meio, deixa a banda passar aí, vai. Deixa só passar, sabe? É meio superficial mesmo. Fui salvo, mas fui salvo só para você ficar sentado. Deus está fazendo, gente. Vou dar um exemplo aqui. Esse final de semana, o pessoal de Taubaté vai vir para cá. Nós abraçamos um projeto social lá em Taubaté, o projeto Instituto Vida. Eles já vieram aqui várias vezes. Gente, eles afetam 470 pessoas lá com aquele projeto, entre famílias e tal. O projeto estava lá, não tinha muito amparo, a igreja de Jardim Augusto foi lá, amparou e a gente está abrindo um espaço lá, chama Espaço Vida, como se fosse um braço evangelístico em Taubaté. Você quer participar de forma intensa? Vamos lá. Vai ter culto todo domingo à noite. Diego, quero servir na recepção lá, quero auxiliar lá, quero servir na recepção aqui, quero auxiliar aqui. A obra de Deus está acontecendo. Esse é um ponto interessante. A obra de Deus está acontecendo. Você está se envolvendo? Esse é o ponto. Você está amando essa obra que está acontecendo? Aí, às vezes, até um dia eu falei aqui, às vezes a pessoa se converte e fala assim, não acredito que se converteu. Eu nem acredito no poder do evangelho, gente. É se envolver, é amar a viagem. Nós temos aí 90 anos aqui, ame essa viagem com Deus, se envolva de forma intensa, ame esse Deus todo-poderoso. Tem um texto em João 6, todo mundo conhece, 67 até 69, que diz assim, então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? O que estava acontecendo? O pessoal estava indo embora. Tinha alguns discípulos de Jesus, estavam se envolvendo com Jesus, mas perceberam que às vezes não ia ter comida toda hora, não ia ter milagre toda hora. Aí o que eles falaram? Estamos zarpando. Aí o pessoal começou a ir embora. 68, respondeu-lhe Simão Pedro. Levantou e falou, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amar a vida com Deus é dizer como Pedro, para onde nós iremos? Não tem outra vida melhor, Senhor. Eu era podre, desprezável, estava tudo errado. Para onde que eu vou? Só o Senhor tem a vida eterna. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E outra, nós temos visto que o Senhor realmente é o Santo de Deus. Para onde que eu vou? Para que vida que eu vou além de uma vida com Deus? Não tem.
Então, esse chamado de Pedro para as nossas vidas é isso. É para que a gente pare de se satisfazer com uma vida medíocre, uma vida, ok, tá bom, né? Fazer o quê, né? É isso mesmo, né? Mas viver a intensidade com Cristo. Eu posso me envolver mais, eu posso ter uma vida melhor, eu posso estar mais colado com a palavra dele, entender mais, ter essa proximidade. Eu vou dizer uma verdade aqui. Deus está fazendo coisas maravilhosas em São José dos Campos. Deus está fazendo coisas maravilhosas aqui nessa igreja. Você está se envolvendo? A gente precisa de ajuda lá no multimídia. A gente precisa de ajuda no som. A gente precisa de ajuda na recepção. A gente precisa de gente orando. A gente precisa de ajuda, talvez, no louvor, treinar. Tem voz, tem aula de voz aqui, tem aula de bateria com o Bruno. A igreja está movimentando. Então, faça parte dessa movimentação. Esse é o ponto. Tem vida melhor que essa? Não tem. É você realmente virar e falar assim, Senhor, para onde que eu vou? Não tem vida melhor que essa. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde que eu vou? Não tem como. Terceira e última verdade. Então, primeiro a gente entendeu que para amar a Deus eu preciso dar o primeiro passo. Que é para onde? Em direção de quem? Da Bíblia. Depois que eu tive essa proximidade com a Bíblia, eu me envolvo com leis, com regras? Não, eu me envolvo no amor. Então eu amo a vida com Deus. E por fim, teríamos que encerrar nesse ponto mesmo. Lucas 10. Peço que você abra a sua Bíblia em Lucas 10, do 30 a 35. E aí a gente fecha essa teologia do amor em relação ao nosso amor para com Deus. Lucas 10, 30 a 35. Diz assim: Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Terceiro e último ponto. Ame ao próximo. Não tem cristianismo sem amor ao próximo. Não tem. Não tem. Talvez você já tenha ouvido esse texto, já ouviu gente pregar, já ouviu pastores famosos pregando esse texto. E às vezes acontece de uma interpretação um pouco equivocada. O que acontece? A pessoa pega esse texto e fala assim, beleza, Jesus é o samaritano, eu sou o semi-morto, né? Alguns até se identificaram aí realmente, fisicamente está quase, né? A gente aqui está difícil, né? Por causa do sedentarismo da pandemia. Eu sou o semi-morto, né? O sacerdote, o Levi, é a lei, e o sacerdote e o Levi então não salva, porque a lei não salva ninguém, então eles representam a lei. O hospedeiro é o pastor, que recebe o semi-morto. Então vamos lá, nós vamos cuidar de você aqui, a igreja. Então a igreja está cheia de semi-mortos. Não, né? Não é assim, né? Mas o que acontece com essa interpretação? Por que ela é muito equivocada? Por quê? Porque você esqueceu de uma pergunta no versículo 29. Olha o versículo 29. Tem uma pergunta que vai nortear a interpretação desse texto. Vai dizer assim, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Então ele está dizendo assim, quem que é meu próximo, Jesus? De novo, os fariseus perguntando, Jesus já tinha calado os saduceus, um mais valente ali levantou e falou assim, ô Jesus, e aí? Quem que é o meu próximo? Aí Jesus conta essa história. Então, eu quero que você entenda um pouquinho. O samaritano não é Jesus. O samaritano é eu e você. E é interessante que ele está falando assim, olha, amar a Deus tem a ver com amar ao próximo. Por isso que ele conta essa história. Aí você tem 2 informações importantes aqui, em relação a amar ao próximo. Que próximo que é esse? O próximo que muitas vezes vai ser o seu inimigo.
Porque, lembre-se, é samaritanos e os judeus. Então tem uma treta entre eles ali. Porque o homem vinha de Jerusalém. Provavelmente ele era o quê? Um judeu, certo? Então o judeu estava caído. Passa a lei, passa o sacerdote, passa o levita. Realmente, eles não auxiliam. Mas aí chega o samaritano. Então Jesus está ensinando o quê? O seu próximo, você tem que amar. Não importa se ele é o quê? Se ele é seu inimigo. Vou trazer um pouquinho mais para perto aqui, e não tão polêmico. Tem que amar quem vota no Lula e tem que amar quem vota no Bolsonaro. Esse é o ponto, gente. Tem que amar quem vota no Lula e tem que amar quem vota no Bolsonaro. Tem que amar a todos, gente. Eu não estou falando sobre política aqui, nem questões de quem está certo, quem está errado, nada disso. Mas o ponto aqui é, você vai amar a pessoa diferente. Esse é o cristianismo, entendeu? Então, quando você compreende a verdade que você quer, não, eu realmente me envolvi com o amor de Deus, eu estou em direção ao amor de Deus, então eu busco a palavra de Deus, eu me envolvo com a palavra daquele que está comigo, e eu entendo que a vida com Ele é sensacional, é boa demais, eu estou vendo esse amor com Ele. No final, qual que é o resultado de tudo isso? Amar as pessoas. Não é para você ficar sentado em casa xingando ou o Bolsonaro ou o Lula no Facebook. Não é isso. É para amar aquele que está xingando o Lula ou o Bolsonaro. Então, se a igreja presbiteriana de Jardim Augusta se levantar dentro de São José dos Campos e falar assim, nós não vamos ficar xingando os outros. Nós vamos o quê? Amar. Nós vamos nos compadecer. Por quê? Porque o que acontece aqui? O samaritano vai lá, não importa se ele é judeu, se ele não é. Se está seminu, ele está lá, ele está junto. E além do amor envolver ao seu inimigo, aquele vizinho seu que toca funk no domingo, sabe? Aqui, todo esse povo que às vezes você fala assim, é o meu inimigo, sabe a ideia de inimigo? Inimigo, esquece isso. O teu Deus te chamou para amar tais pessoas. Sabe por quê? Porque Deus te amou e você é essa pessoa também ruim. Eu vivo falando isso, você dá aquilo que você tem. Então você derrama amor na vida das pessoas que você não gosta muito, sabe por quê? Sabe qual que é o seu pensamento? Deus derramou graça e perdão para mim. Então logo eu derramo graça e perdão para as outras pessoas. Mas tem outro ensinamento muito interessante aqui ainda nesse versículo, ainda nessa história do samaritano. Tem o amor com intensidade. Diego, eu até amo a pessoa que vota no Lula ou no Bolsonaro, mas com intensidade... É isso? É isso mesmo. Você vai apaziguar muitas vezes as tretas que estão acontecendo lá no Facebook, no Instagram. Você vai amar pessoas com intensidade. Por que com intensidade? Olha para o texto. O que o samaritano faz? Pega aquele moribundo, que está todo sangrando, passa óleo, passa vinho, então ele passa o bálsamo ali, cura as feridas. Ele para por aí? Não. O que ele faz a mais? Coloca onde? Sobre o jumentinho. Isso quer dizer que quem ficou a pé? O samaritano. Olha que interessante. O samaritano deixa de ter a posição de destaque para que aquele outro cresça. Isso é amar ao próximo. Você deixa a sua posição de destaque para que o outro cresça. Isso é lindo demais, gente. É por isso que Jesus está contando essa história. Está falando assim, quem que é meu próximo? É esse aqui. É isso que eu estou explicando para vocês. É um amor sacrificial. Então ele deixa de subir no jumentinho, coloca ele em cima. Para por aí? Não. Ele vai lá para um hotel, gente. Ele podia muito bem falar assim, não, então já curei, está tudo certo. Deixa eu largar ele aqui na frente de Jerusalém, deixa ele ali e acabou. Não. Ele vai além. Resumindo, ele deixa lá no hotel, paga 2 denários, ainda fala assim, se ele for na geladeirinha do hotel, eu vou pagar também. Sabe aquela geladeirinha que ninguém quer botar a mão, porque realmente é uns 15, 30 reais? Ele vira e fala assim, não, lá eu vou pagar, eu posso deixar que eu pago, eu vou pagar também. Sabe o que quer dizer isso? É que o amor ao próximo em Cristo vai além das nossas perspectivas. Paga a geladeirinha do hotel. Que tão difícil a gente imagina pra gente. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas eu nunca comi as nozes daquela geladeirinha, eu nunca tomei a Coca-Cola daquela geladeirinha, eu vou pagar para outro. É exatamente isso.
Sabe por quê? Porque o nosso Deus faz isso com a gente. Ele morre numa cruz por nós, não sendo Ele pecador nenhum. Gente, último ponto para que você entenda saindo daqui, amando mais profundamente o seu Deus. Lembre, ame ao próximo. Ame ao próximo. Profundamente, intensamente. Realmente, pagando a geladeirinha do hotel. Isso aí você não vai esquecer mais. Pague a geladeirinha do hotel. Cumpra o seu papel. Você foi chamado por Cristo e Cristo foi além. Ele foi intenso naquilo que ele fazia. Quero encerrar com os queridos com uma frase de um teólogo que eu gosto bastante. Chama Bonhoeffer. Ele diz assim: a igreja só é igreja quando é para os de fora. A igreja só é igreja quando é para os de fora. Então os de fora precisam ver esse amor que vai socorrer aquele que está sofrendo. Não importa se ele é do lado A ou se ele é do lado B. Então você lembra aí, primeiro, ame a palavra. Segundo, ame a viagem com Deus, a vida com Deus. E terceiro, ame ao próximo, profundamente. Vamos orar, gente? Baixe sua cabeça. Vamos ter um momento de oração agora. E eu lembro de alguns pedidos aqui, são tantos no chat. Pedidos em relação ao Covid, saúde, pessoas que estão internadas. Nós estamos passando por dificuldades, queridos. E essa é uma grande realidade. Acidente de carro, Mateus. Que Deus possa nos consolar. Que Deus possa nos chamar, como Ele está chamando, a amar ao próximo. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra fala e ela corta o nosso coração, Senhor. Nos chama ao serviço, nos chama a um amor verdadeiro e intenso com o Senhor, ó Pai. Te agradeço, Pai. Cuida, Senhor, em nome de Jesus, dessas pessoas que estão com Covid, das pessoas que estão internadas, das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que muitas vezes estão à beira do caminho, ó Pai. Desperta-nos em nós esse amor que ama o diferente, que ama com intensidade, sacrificial, Pai. Eu peço, Senhor, cuida de nós, ó Pai, como igreja, como povo de Cristo. E que cada pessoa que está no hospital, sofrendo, receba nesse exato momento uma bênção, ó Pai. Uma bênção de calmaria, de sossego, uma bênção que vai trazer o Teu nome para essas pessoas, ó Pai. Nós clamamos a Ti. Obrigado pelo Teu amor. Nós queremos retribuir um pouco daquilo que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, o Espírito Santo, o consolo dEle, esteja sobre todos nós, ó Pai, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe muito, querido. Que você possa sair daqui transbordando amor para todas as pessoas. Amém. Que Deus te abençoe em casa também.